Salve galera! Começando o Resenha dos Crias, hoje estaremos recebendo o Jonatas Cruz, ele que é atleta, maratonista, foi o melhor brasileiro colocado na última São Silvestre, quarto colocado, estará aqui batendo um papo com a gente muito legal sobre sua carreira, sua trajetória profissional, seus desafios, ele que tem uma história de vida muito interessante, fiquem ligados aí que é papo de primeira hoje, beleza? Mas antes de mais nada, você que sonha em ser um jogador de futebol, faça o seu cadastro, www.conectafute.com, tem o mundo do futebol na palma das suas mãos. Tem acesso a clubes, projetos sociais, escolinhas e também agentes FIFA e CBF e a profissionais que ajudarão a alavancar a sua carreira, beleza? O QR Code está aqui na tela, faça o seu cadastro, crie o seu perfil e compartilhe os seus lances com toda a comunidade do futebol. Fala, Tonicão, boa noite. Boa noite, mais um. Tá friozinho, bebê? Hoje tá frio, hein? Tá friozinho? Não pagaram a conta, Friozinho. o ar não tá ligado, né? Tá ligado no frio, a galera quer deixar todo mundo ligado, estralado no programa hoje. Vamos lá, siga a gente aqui, ó, Cat dos Crias. Siga a gente, hoje eu quero todo mundo correndo pra vir dar like, hein? Se falar que não correu, Jonas vai ficar bravo, hein? Jonas, muito obrigado pela sua presença, dispor do seu tempo. Obrigado, Jonatas. Bem-vindo. Já quero começar. O time do Bico Seco ainda existe? Ótimo, pô. A família lá é futebol raiz e só tem craque, hein? Não é puxando o saco não, mas os meninos jogam bola. Matheus, Lucas, o Marcelinho e a galera aí da região. Eu mesmo, né? Formei ali meu pai, meus irmãos, mas Bico Seco ainda é Bico Seco. Onde fica o Bico Seco? Conta pra galera aí. Bico Seco é futebol raiz, família, né? Na cidade de São Pedro dos Ferros, já quero mandar um abraço aqui para todos os meus familiares lá. Marcelinho, Matheus, Lucas, minha avó que está assistindo, né? Todo mundo ali, familiares ali. E outra, hein, pessoal? Vai ter uma corrida Jonatas Cruz, dia 29 de julho. Conto com a presença de vocês. A primeira corrida, né, em homenagem. Vai estar o meu nome, vai estar participando ali. Chama a galera ali vizinha, né? Todos os conhecidos de antigamente, do Jonatas. Vamos participar, galera. Vamos movimentar essa cidade aí de São Pedro dos Ferros. Vamos fazer essa cidade aí do Triângulo Mineiro correr, literalmente. Muito bom. Ô, Jonatas, conta um pouquinho pra gente sobre sua trajetória, né? Antes a gente vai falar bastante sobre corrida, maratona, mas antes de chegar, né, a ser um atleta de alto rendimento, quem foi Jonatas Cruz? Como você chega no esporte? Bom, cara, eu vim para São Paulo com 12 anos, né? 2003 cheguei aqui junto com minha mãe, meu pai, meus irmãos. A gente sempre sonhava, né, em ser jogador de futebol. Já era corintiano desde São Pedro dos Ferros, desde Minas. Minha família toda ali, a maioria é cruzeirense. Tem aquela rivalidade, né, básica ali, Cruzeiro e Atlético, mas a gente chegou para cá. Aí fui estudando aqui ao longo da minha juventude, né? 15, 16, 17 anos. Futebol, cara. Futebol acho que é o sonho nacional, né? Acho que a gente já... É que vem o Ronaldo Fenômeno, eu vi o Ronaldo Fenômeno, fui na época do Marcelinho Carioca, gostava de ver, o Pé de Anjo, cara. Aham. Tinha uma camisa 7 do Marcelinho Carioca, do Corinthians. Então fui na época ali do Robinho também, do Santos, né? Então cresci muito vendo esses jogadores aí e foi o que me espelhou bastante. Aí fiz muita peneira, cara. Fiz peneira no Corinthians, Santo André, São Caetano. Na época, na cidade de Tiradentes, tinha um mercado Compre Bem Barateiro, que também fazia essas peneiras ali, fazia um peneirão na cidade. E eu sempre passava nessas peneiras, mas... O futebol, cara, quando você tá ingressando no futebol, vai entrar pra escolinha mesmo, aí é onde eles, o Jonatas sempre era eu, meu irmão e mais uns 2 colegas na época, sempre falava, isso por volta de 2009, 2010 ali, sempre falava assim, Jonatas, agora no Corinthians, né, eles falaram pra mim, Jonatas, agora até você ingressar na Copa São Paulo e tudo, a gente vai... querer um cachê aí para você permanecer no clube, que isso aí, né, de ano em ano, a gente vai pegar desse cachê para manter você, como viagem e tudo. E na época quando a gente chegou aqui, a minha família não tinha esse cachê, né? Aí eu falei assim, poxa pai,
Mas tá bom, vamos continuar, vamos tentando. Em 2010, trabalhava no posto de gasolina, né? Aqui, próximo aqui na cidade de Jardim, trabalhava no posto de gasolina. A gente sempre jogava bola. E na cidade de Tiradentes, cara, a gente tinha um clube. A gente formou um clube de futebol lá. Aí tinha um time chamado Joga Junto, Família Joga Junto, que até hoje tem. Jogava no Família Joga Junto, jogava no Status, jogava no MEC, que é o time ali da cidade de Tiradentes, aquelas copinhas ali da região mesmo. E a gente sempre foi motivado aí, né, na várzea mesmo. Só que eu via que o futebol, você não conseguia entrar sozinho, né? O futebol sempre tem aquela ajudinha. Se você não tem um padrinho de lá de dentro, não tem alguém já profissional formado para te puxar, é um pouco mais difícil, né? Você ir sozinho, mesmo com talento. Porque você vê que na várzea, você vê que tem muito talento na várzea. E na cidade de Tiradentes, então, cara, é celeiro, né? Comunidade, né? Aham. Celeiro, não tem, sabe? Então, aí eu falei assim, bom, quer saber, cara? Eu trabalhando no posto de gasolina ainda, esse 2010. Eu vou ser atleta. Porque eu acho que atleta, se eu treinar, é só ir lá e correr, né? Ganhar a prova. E dependendo do meu esforço, da minha dedicação, aí eu vou conseguir aí entrar numa seleção brasileira, né? Ser convocado, fazer parte ali do atletismo brasileiro, né? Aí eu conversei com o meu gerente e falei, você acha que é isso? Quero saber mais de futebol não. Porque eu quero ser um profissional na área do esporte. Não sei onde, mas eu quero ser, né? O futebol não deu certo, aí beleza. 2010, decidi fazer a minha primeira corrida, que foi troféu Cidade de São Paulo, que é dia 25 de janeiro, né? Fiz a minha primeira corrida, um shortão de jogar bola, camisa de time. Fiz 10 km, corri para 34 minutos. Aí, nesse dia, a equipe lá de Guarulhos estava correndo. E quando eu saí, deu a largada ali, saí, tô correndo junto com eles ali no grupo. Era um grupo de 5, 6, e tô ali correndo junto com eles, Fui até o final. Cheguei e ficou assim, poxa garoto, como é que é seu nome e tudo? Aí me apresentei para eles, pô, você tem talento, cara. Mas você não treina, não faz nada, a gente vê que a sua roupa não é nem de, não, vim aqui, escrevi, né? Vim ver como é que é esse lance de corrida e tudo. Aí eu falei assim, pô, você tem talento, cara. Você tem que conhecer o nosso treinador, cara. Fazer parte do nosso grupo, porque, ó, a gente treina, sabe? A gente é dedicado. E você correu junto com nós ali no grupo, sabe? E o seu tempo, 34 minutos, a primeira vez nos 10 km, você tem muito talento. Então é só focar mesmo, dedicar. Aí, fui conhecer esse treinador, o Lafayette, que hoje eu aprendi muito com ele desde aquela época. E hoje ainda eu executo, né, o que ele me ensinou. E conheci ele, aí ele foi e falou assim, me apelidou de gordo, né? Não sei por quê. Aí ele foi e falou assim, gordo, você tem talento, mas precisa treinar. Se você conseguir vir aqui 2 vezes na semana, se ficar muito difícil para você, 1 vez na semana só para mim te orientar, para você começar a gostar das coisas, né? E o trabalho ainda nem é sério, porque realmente a corrida, ela não deve ser levado tão a sério assim. Você tem que brincar, você tem que gostar de correr primeiro. Aí foi aí que eu fui 1 vez, 2 vezes na semana. Aí eu falei assim, rapaz, eu vou dar um tempo, porque eu vou fazer umas últimas peneiras aí ainda, né? Vou persistir. voltar. persistir, vou voltar. Futebol tá... Aí, beleza. Não voltei lá mais em Guarulhos. Aí fiz algumas peneiras e tudo. Quantos Mas anos você tinha nessa época? nessa época eu tinha 22 anos, 21 para 22 ali. Aí, em 2012, entrei para coleta de lixo, que é a EcoUrbs aqui na cidade de São Paulo. Aí entrei para coleta de lixo, e nessa coleta de lixo eu fiquei sabendo que a empresa, ela incentivava os funcionários a ser atleta. E todo ano elas faz ali 6, 5 meses antes da São Silvestre, eles fazem uma competição interna
interna, só para funcionário. Os 10 primeiros ganham inscrição gratuita na São Silvestre. Aí eu fiquei sabendo, eu falei assim, rapaz, isso é bacana, olha aí, cara. Né? Muito incentivo, né? Porra, meu Deus do céu. Aí, quando eu entrei aí já não tinha mais tempo de ficar jogando bola e tudo. Aí comecei a focar de novo em corrida. Só que eu não ia mais lá em Guarulhos. Aí beleza, eu falei assim, vou começar a correr aí e vou ver. Só que em 2013 eu tive que dar uma pausa para fazer 2 cirurgias. Fiz uma hérnia umbilical e uma inguinal. Aí na empresa mesmo, né? Aí voltei a focar de novo para correr em 2015. Aí fiquei só trabalhando, recuperei da cirurgia, fiquei só trabalhando. Aí falei assim, agora eu vou começar a rotina de corrida mesmo, vou treinar. Aí foi quando eu treinei, consegui a vaga dentro dessa empresa, né? Aham. E fiquei em terceiro. Na minha primeira disputa dentro da empresa, fiquei em terceiro. E detalhe, dentro da empresa, até hoje, ele é funcionário da empresa, o Ivanildo Dias. O Ivanildo Dias, ele é coletor ainda. E hoje ele treina comigo. Naquela época ele era a minha referência. Hoje ainda ele é a minha referência. Hoje ele tem 45 anos. E fazer o que ele faz na pista hoje é um negócio absurdo. E eu falei com ele, a gente pega ele terça e quinta pra gente ir pra pista de Guarulhos treinar. E depois a gente volta. A Nilzete, a esposa dele, mandar até um abraço pra ela aqui, a pessoa de Deus. A gente senta ali na mesa, tem ali, ela prepara um almoço pra gente ali tudo. Eu falei assim, Ivanildo, eu fico orando a Deus, cara. Que hoje eu tenho 34 anos e quando eu chegar na sua idade, que você tem 45 hoje, eu quero estar correndo do jeito que você está correndo. Sabe? O seu potencial é absurdo. E nessa época, em 2015, né, aí eu fui o terceiro. O Ivanildo já era profissional, ele era alto rendimento. E nessa época ele já ficava ali entre o 20º na São Silvestre. Ele era muito bom, cara. Dedicado, treinava todo dia, coletando. Aí eu falei assim, pai, começando com meu pai, eu vou treinar para chegar no nível desse Ivanildo aí. Ele é muito bom. Aí ali eu fui vendo a diferença de um atleta de alto rendimento para alguém que está começando agora, né? Eu tenho que treinar, porque para chegar até nesse cara eu vou ter que treinar muito. Aí comecei a treinar, motivado a minha primeira São Silvestre ali. Aí, beleza, disputei a São Silvestre de 2015 a 2018 no Povão. E interessante que de 2018 eu saí no Povão e fiquei em 11º. Aí foi a minha primeira reportagem também. Que aí eles me ligaram e falaram assim, Jonathan, tudo bem? Aqui é repórter e tudo. Poxa, a gente olhou aqui que você saiu do Povão e ficou em 11º na São Silvestre. Você poderia fazer uma reportagem com a gente? A gente já ficou sabendo que você é coletor. A gente queria ver como é que você concilia isso, coleta de lixo, treino, família, esposa, né? Ô, bacana, vamos fazer sim. Foi a minha primeira reportagem. Aí de 2017 já comecei a entrar na elite, né? Que 3 anos de treinamento, você já vai evoluindo, né? Seu corpo vai moldando para ser um atleta profissional. Então isso é que é bacana, paciência, né? Tem que ter paciência, não tem jeito. E a paciência ela te joga a longo prazo, cara. Né? Aí você vai ter longanimidade no esporte. Aí 2019 já consegui tempo para entrar na elite. Aí de 2019, 2020, acho que 2021 não teve por causa da pandemia. Uhum. Aí voltou ali no final de 2022, né? Aí sempre na elite agora. Aí 2023, só para dar uma pincelada rápida agora, né, pra gente, né? 2023, melhor brasileiro. 2024, melhor brasileiro. E esse ano tô treinando forte, com fé em Deus, já focado, né, na São Silvestre, a gente conseguir aí primeiro ou segundo, porque o caminho a gente já sabe trilhar ele. Mas você, trabalhando de coletor, você continuou trabalhando e continuou treinando. Como que era a sua rotina?
Aí, isso é bacana. Eu trabalhei como coletor de 2012 até 2022. 10 anos. 10 anos. 10 anos de coleta. E quando eu entrei pro profissional, em 2019, foi quando eu comecei a disputar o meu primeiro Troféu Brasil. Fui finalista no 5.000 e 10.000, né? Comecei a disputar em 2019 Pan-Americano de Cross, que é bacana. Quem não gosta de cross, eu convido muito, né, os atletas a participar do cross. O cross é um percurso de 2 quilômetros com 5 voltas. No total, 10 quilômetros, né? E o cross a gente chama de corta-mato porque é terreno acidentado. Grama, lama, poço de água, areia, terra. É gostoso, cara. Aí o meu treinador na época, o Lafayette, ele falou assim: Gordo, o cross é a primeira competição do atletismo nacional. E o cross é legal que é bom a gente fazer para a gente ganhar força, né? E o trabalho do cross, a gente vai ganhar força para correr o cross, aí você não precisa fazer tanta força, mais trabalho de força ao longo do ano. Vamos competir o cross. Aí comecei a competir o cross em 2019. Primeira vez, fui segundo nacional. A gente ganhou, eu ganhei a vaga para disputar o Sul-Americano de Cross no Equador. No Equador, fiquei em segundo lugar também, né? Aí conseguimos a vaga por equipe, a seleção brasileira. Foi a minha primeira convocação também, né? Aí você vê os frutos, né? Aham. Já vindo. A minha primeira convocação para o Mundial, que foi na Dinamarca. Aí a minha primeira viagem mesmo, saindo de continente. E foi na Dinamarca, aí o treinador até falou assim, vai lá para você ganhar experiência, né? Porque você vai estar competindo com os melhores do mundo. E uma coisa bacana que ele me ensinou na época é você tem que aprender a fazer visualização, né? Você vai visualizar a mecânica dos atletas mundial, como eles se comportam, como eles correm, entendeu? Visualização. Você fazendo essa visualização, você vai e coloca esse plano na sua cabeça, aí a gente chega na pista e executa essa visualização. Isso é muito importante. É meio que no futebol é aquilo. Vamos 1 hora antes, todo mundo aqui dentro, vamos assistir vídeo do nosso adversário. Aham. Entendeu? Aí você faz uma visualização e sabe contra-atacar. Então é isso que a gente fazia. E até hoje eu faço isso, né? Que isso é muito importante, é meio que estratégico. Aí disputei, né, o Mundial, gostei muito, Dinamarca, poxa, adorei. Aí voltei, né, pro país, conversei com o treinador, poxa, treinador, gostei demais, cara, esse negócio de cross eu gostei, porque, sabe, parece que foi 3 tiros certeiros, nacional, sul-americano e mundial. Aí, beleza, voltamos, continuamos a treinar, aí virou o ano, 2020, o mesmo planejamento, vamos começar fazendo cross, trabalho de força, né? Só que esse ano é Pan-Americano de Cross. É um tiro nacional, foi campeão, você já vai direto convocado pelo Brasil, você vai disputar o Pan-Americano no Canadá. Aí, cara, isso que foi fantástico. Com a visualização que eu fiz em 2019, né? Eu consegui colocar em prática em 2020 no Canadá. Aí é onde eu fui campeão no Canadá, Pan-Americano de Cross. A primeira medalha do Brasil de Cross Pan-Americano. E uma chegada, cara, histórica. Eu não sei se vocês colocam foto, alguma coisa quando for. Poxa, uma chegada... Não sei quem foi que mandou a mensagem para mim esses dias. Falou assim, Jonatas, qual foi a sua chegada emblemática que você gostou? Hoje tem bastante. Só que uma que eu gosto muito foi essa. Sabe, quando você sente que você tá bem, você treinou muito, você chegou no país de competir, você tá focado, sabe? Começou a volta ali, ó, primeira volta, segunda volta, estratégico, eu sentindo a prova, todo mundo correndo ali, né? E quando chegou a última volta, eu falei assim, poxa, eu tô na frente aqui e esse atleta sul-africano, que é naturalizado americano, ele falou assim,
eu falei, bom, eu não vou deixar você me passar. E faltando 200 metros tinha uma subida, aquela subida mesmo que você sobe mesmo ali quase de joelho. Aí quando sobe, 150 metros chegando de sprint final. Aí eu falei assim, se eu subir na sua frente, esquece, eu não vou deixar você me passar mais. Aí eu subi na frente dele e comecei, aí eu tangenciei, né? A primeira curva esquerda, aí eu tangenciei, entrei na frente dele. Segunda curva esquerda e já você via a faixa de chegada e ali, cara. E ele veio junto, ele veio. Como ele era atleta de pista, ele é muito veloz. Então, quando eu entrei à esquerda, ele entrou também. Aí ele jogou de lado e veio junto, nós Nós dois chegou empurrando a faixa. Caraca. Aí aquela briga assim, ó, ele esbarrou em mim assim, porque isso aí é normal, né? Eu fui sair rolando. Caiu, não? Saí rolando na faixa e ele passou direto. E engraçado que o tempo final deu igualzinho, 32 minutos e 50 segundos, nós dois. Aí teve que ir pro photo finish, né? Pra ver ali, ó, o detalhe, quem foi que cruzou primeiro. Aí deu Brasil. E deu Brasil. Caramba, que história, cara. E assim, eu acho que, né, que você, trabalhando de gari, a hora que você pegou essa subida, você teve a vantagem, né? Porque terreno aqui em São Paulo, tudo irregular, né? Eu coletei, cara, 3 anos em Itaquera, ali no centro de Itaquera. Poxa, é um sobe e desce, E a coleta bacana é isso, né? Até de comentar. A coleta me ajudou muito no atletismo, porque é isso aí. Sobe no caminhão, desce do caminhão, sobe do caminhão, desce no caminhão. Eu pegava o início da coleta, era às 19 horas da noite, e eu levava até 2 horas da manhã. Então imagina fazendo esse movimento repetitivo. Você ganha uma força. Aí, fora os quilômetros, de Quantos 20 a 30 quilômetros no dia. De 20 a 30 De quilômetros 20 a 30. no dia. E de 20 a 25 toneladas no dia. Isso é... Mas aí dá quantos caminhões? Por coletor. Não. Aí o caminhão fechado. Caminhão é fechado. 25 a 30 Isso. toneladas. Toneladas. Aí a gente enche ele 2 vezes. Ele vai descarregar. E volta, a gente enche de novo, ele vai descarregar. Aí todo mundo para casa. Mas aí é o longo do trabalho, né? Uhum. Mas assim, a força, cara. Ganhava uma força absurda. Eu chegava na pista para treinar, tava com sono, né? Não descansei muito, porque chegava em casa 3 horas da manhã, levantava às 5h30, 6 horas, para ir lá para Guarulhos. Quase nem dormia, né? Quase nem dormia. Chegava lá com o olho vermelho ainda de sono, o treinador falava assim, e aí, gordo, você tá bem? Falei assim, eu só tô com sono, mas tô preparado. Ele falou assim, então beleza, faz aí o que você consegue, entendeu? Não vou nem pedir tempo, nem ritmo, nada não, porque a gente tem que respeitar também o seu trabalho, porque o seu trabalho já é um treino, né? Isso é muito importante. Ele usava muito o ritmo do trabalho, né? Usava as quilometragens do trabalho para montar a minha planilha de treino. Aí, e a coisa saía normal, saía natural. Que eu treinava, cara, que parecia que eu queria treinar mais. Terminava o treino, parecia que eu queria treinar mais. E isso é um fator muito importante. Às vezes, quando eu estou conversando com alguns atletas, eles pedem dica. Aí eu falo assim, ó, a dica mais importante é você treinar hoje com vontade de treinar amanhã. Se você treinou hoje e você saiu muito cansado, muito fadigado, sabe, não querendo treinar amanhã, que você, poxa, isso aqui é massacrante, isso aqui é muito doído. É normal, isso aí é normal. Mas só que na sua cabeça você tem que terminar com vontade de treinar amanhã, entendeu? Essa é a grande sacada da evolução. E eu sempre falo isso pra galera. E eu aprendi muito isso aí com o Lafayette, né? Com o meu antigo treinador. E mesmo cansado, treinava, mas com vontade de voltar amanhã para treinar. E foi assim, a rotina da coleta e treino, coleta e treino. Foi assim. Você já sabe quantos quilômetros você já rodou? Já calculou? Cara, é que Eu vou te dar um número, já. Você vai me dar um número? Para dar a volta ao mundo, são 40 mil quilômetros. Sim. Você rodou mais ou menos 25 quilômetros por dia. Sim.
Teria que trabalhar 4 anos para rodar. Você já trabalhou 10. Então já deu uma volta ao mundo só correndo. Eu Esse é o acredito, número. eu acredito. Hoje em dia você treina quantos quilômetros por Então, semana? eu ia falar, porque É. a entrada do atletismo é assim, você não pode pular etapas. Primeiro você treina para 5 km. O treinamento de 5 km baseia muito entre 50 a 70, 80 quilômetros. Treinar para 10 quilômetros baseia também mais ou menos aí, de 60 a 100, 110 quilômetros Por semana. por semana. Entrou para meia maratona, aí você começa a subir para 140, 150 por semana. Maratona, aí o negócio é mais embaixo, o calor aperta. Aí maratona, você tem que entender o seu corpo. Tem corpo que consegue correr a 180 a 200 km na semana, né? E ir muito bem. Fazer um resultado excelente, igual aquele que corre de 210 a 250. Esse sou eu. Eu faço por semana Tô cansado. 210. Você treina 7 vezes na semana ou tem dias específicos? 7 vezes na semana, 2 vezes no dia. Então eu treino de manhã, descanso no horário do almoço e treino à tarde. Esse de manhã você faz quanto? Aí a gente sempre varia, né? A gente faz de 15 a 20 e à tarde regenerativo, de 10 a 12, O em média. regenerativo é de 10 a 12, viu, Turi? Mas o regenerativo é mais pra, é assim, hoje mesmo, o meu ritmo de treino, vamos pegar aí, eu faço a 3h30 correndo muito tranquilo, por km. 3h30 minutos por km. O regenerativo, você joga ali 4h30 a 5. É mais para a célula mesmo respirar e você regenerar o seu corpo para treinar amanhã de novo. Você treina na rua. Tem um parque Tem um perto da parque. minha casa, Tá. que se chama Parque Vila do Rodeio. Cresci ali, treinando ali e até me chamaram, né? Alguns me chamaram para treinar fora. Jonatas, treina aqui que é bom. Jonatas, é bom você treinar em linha reta, que é legal. Cara, eu me adaptei tanto em treinar no Parque do Rodeio, que não é um parque grande. É um parque que a volta dá 4 quilômetros. Que aí é chão, depois trilha, né? Que você entra dentro da mata, é trilha. Só que eu treino muito em volta de um campo e um campinho do lado, um campinho de areia. Então a volta ali dá 390 metros. Eu costumei a fazer essa volta aí, cara. Eu treino muito, eu treino muito. Então, tem longo que eu falo às vezes eu falo com os meninos aí, eles ficam abismados. Costumei muito a fazer ali 35 quilômetros, 40, 30, 36, 38, fazendo essa volta aí, de 390 metros. Caramba. E eu tenho mais ou menos até calculado, 40 quilômetros eu fiz 107 voltas nesse percurso aí. Então, eu não sei, cara, eu acostumei muito ali, no Parque Vila do Rodeio. E me sinto bem ali, treino muito bem ali, conheço ali, sabe, cada metro, cada palma ali do parque. Então é legal, isso é bacana também, né? De você treinar onde você reconhece o percurso, onde você se sente bem, onde você tá feliz, né? Que a evolução é essa, entendeu? E você treina. E como surgiu o Praia Clube na sua vida? Olha, o Praia Clube, antes de chegar lá, vou contar algumas coisinhas antes. Vambora. Né? Eu em 2020, quando eu ganhei o Pan-Americano, conversei com a minha esposa, falei assim, amor, acho que nós está decidido. Eu conversando com alguns treinadores aí, com alguns colegas, disse, Jonathan, você tem muito potencial, investe só na corrida, porque eu sei que você tem família, você tem uma esposa, você tem uma casa para cuidar, mas você tem muito talento, né? E você trabalha muito bem, você quer entregar o horário para a empresa, só que isso também dificulta o seu crescimento no atletismo, porque você está com 2 trabalhos, então é melhor você focar em um e fazer bem feito, né? Aí conversei com ela, estamos decididos, vamos sair da empresa, vamos. Veio a pandemia, cara. Aí a pandemia
tive que segurar um pouquinho. Opa, porque parou tudo, parou geral. Aham. Não tinha competição, não tinha mais corrida de rua. Aí a minha preocupação maior era coletar, porque a coleta de lixo é um trabalho essencial, é um trabalho de extrema urgência, porque parou a coleta de lixo, a cidade de São Paulo vira um caos. Então a gente estava ali, né, os serviços normais pararam, todo mundo em casa, e nós ali todo dia, linha de frente, né, coletando. A minha dificuldade maior era o medo de pegar esse vírus e Aham. levar para casa. E na época eu estava com um filho pequeno, o meu menor, ele tinha acho que um aninho, né, alguma coisa. Aí o meu medo maior era esse. Aí beleza, 2021, meio do ano de 2021, aí começou a liberar, as competições veio aos pouquinhos, né? Aí voltei a treinar de novo, né? Aí, mais com a cabeça assim, bom, vamos recuperar primeiro a forma, né? Aí vamos esperar passar 2021 inteiro, entrar 2022, aí a gente planeja de novo o que a gente estava planejando em 2020. Aí beleza. Entrou 2022, eu conversei com o Ivanildo, né, que era esse coletor. Sim. O Ivanildo entrou em contato com o Fran, ele tem a ONG aqui em Itaquera, né, a ECKUE. Aí entrou em contato com o Fran foi e falou assim: "Oi, Ivanildo, o Jonatas é um ótimo atleta, pô, fala com ele para vir conversar comigo." Aí fui lá, conversei com ele, a gente fez o primeiro contato. Aí, eu gosto muito de mencionar isso, né, que na conversa, ele me perguntou assim: aonde você quer chegar? Eu falei assim, ó, eu quero competir com os melhores do mundo, né? Aí ele foi e falou assim: então, bora buscar esse sonho. Eu tô aqui para te ajudar. Eu falei assim, bora. Aí nós firmou ali, né, uma parceria. Aí, o Fran, ele já tinha um contato com a ASICS Brasil, né? Que a ASICS Brasil sempre tem uma parceria com a ONG dele ali e tudo. Aí, no meio do ano de 2022, ele ligou pro Felipe Pontual. Falou assim: Felipe, tô com um atleta aqui bom, cara. E eu quero estrear ele na Golden Rio, 21 quilômetros, né, que era no meio do ano. Aí o Felipe falou assim: boa, mas ele é bom mesmo? Aí o Cauê falou assim, o Fran Cauê: não, ele é muito bom, cara. E eu tô treinando ele tá correspondendo aos treinos e tudo. Vamos fazer o seguinte, o menino, ele quer sair da coleta. Só que se ele sair da coleta, ele vai ficar sem renda. Por que a gente não fecha um patrocínio com ele? Aí o Felipe falou assim: Fran, vamos fazer o seguinte, se ele for campeão da Golden Rio, 21 quilômetros, a gente fecha o patrocínio com ele. 5 milhões por ano tá bom. De dólares. De dólares. Se fosse futebol, aí ia ficar mais fácil, né? Futebol é... Mas aí, é bacana contar essa história, porque treinamos ali 1 mês e meio, né, para chegar a Golden. Aí treinamos. Aí fomos pro Rio de Janeiro. Ele te falou, você já sabia disso? Você estava treinando, você não sabia Eu não sabia. Não sabia da aposta. Não sabia da aposta, porque senão aí, né, ia pilhar o atleta, né, o atleta ia desconcentrar. Aí beleza, depois que eles me contaram isso, né. Aí, conversa de bastidores, ele e o Felipe, eles falaram assim: e aí, Fran, quanto que você acha que ele vai correr aí? Aí o Fran falou assim: ó, Felipe, hoje ele corre abaixo de 1h04. Aí o Felipe falou assim: mas Fran, aqui no país não tem ninguém correndo 1h04. Será que ele corre mesmo abaixo de 1h04? Aí ele falou assim: Felipe, ele entregou os treinos, ele é dedicado, e o meu projeto com ele aqui é correr 1h03 e 50 segundos. Beleza. Se ele correr isso, tá fechado o patrocínio. Vai pintar o cincão. Estão trabalhando para chegar lá. Eita, Brasil, olha aí, hein? Olha lá, hein? Aí, deu a largada, cara. Muito focado na corrida. Tava ali, né, correndo. Porque quando você treina bem, você entra na competição muito seguro do que você vai fazer, né?
pode acontecer alguma coisa ou outra, mas não sai muito do planejado, porque você está preparado para fazer aquilo. Então, e eu gosto de correr muito solto. Cada km executar a corrida muito solta mesmo, sem fazer muita força, porque aí você vai economizando energia para a parte final você começar a gastar mais essa energia e a sua velocidade também aumentar, que aí você começa a fazer mais força para correr mais rápido. Então foi passando quilômetro. Resultado final da prova, 1h03:09. Melhor ainda do que o... Melhor ainda que o planejado, a aposta 100% de sucesso. Já posso pedir 6,5. Aí, e é bacana comentar que quando eu cheguei ali, tava o Fran Cauê, tava o meu irmão, tava o meu pai, tava o Felipe. A gente chegou ali, eu abracei eles, todo mundo ali se emocionou, chorou junto. Aí o Felipe depois até me contou, pô, Joe, essa chegada foi tão emocionante que às vezes eu vou dar palestra, eu uso essa chegada aí de exemplo e tudo, sabe? De foco, né? De motivação, de missão cumprida. Foi muito bacana essa chegada, cara. Aí, virou o ano, 2023, né? Fui o melhor na São Silvestre, né? De 2023. Virou o ano, cara. Aí, 2023 foi muito puxado. Foi muita convocação para a seleção brasileira, né? E eu acredito assim que é onde a gente apareceu mesmo para o Brasil foi 2023, porque tivemos 4 convocações para a seleção brasileira. Sul-americano de meia maratona, mundial de meia maratona, mundial de maratona e pan-americano, Jogos Pan-Americano em Santiago. No Chile. Isso. É isso aí. Então, 4 convocação. Então, foi onde, tipo assim, o cenário no atletismo brasileiro me conheceu naquele ano, né? E a gente fez muita coisa, muitas competições muito boas nesse ano. E nesse ano, aonde entrou o Praia Clube. Aonde o Praia Clube, acho que foi o primeiro ou segundo ano que o Praia Clube estava formando, né, uma equipe de atletismo. Aí ele estava pegando ali, escolhendo a dedo os melhores do país. E graças a Deus, né, eu fui um dos escolhidos. Aí em 2023 entrou o Praia Clube. Aí passei um período lá no Praia Clube, uma semana, poxa. Praia Clube é em Uberlândia. Uberlândia. Em Minas Gerais. De volta a Minas. De volta a Minas. Mas você Cara, ficava treinando lá em Minas? Não. O bom do projeto do Praia Clube o Praia Clube, a base é lá em Uberlândia, só que ele quer fazer polos no Brasil, entendeu? Aonde o atleta se sente bem e o treinador dele é de lá, treina aí mesmo que a gente dá todo o suporte, todo o apoio, entendeu? E eu continuei treinando em São Paulo, só que eu passei uma semana lá com minha família. A empresa era lá e você treinava aqui home office, é isso? Isso. De boa. Mas tem que dar resultado. Não pode ficar em casa só. Não, tem que dar resultado. Mas graças a Deus graças a Deus, sou muito compromissado, né? Eu falo mas a minha equipe geral, né? A gente se policia muito nisso. São quantos a sua equipe hoje? Seu staff hoje? Hoje tem eu, meus 2 irmãos, meu psicanalista, treinador e mais perto, né? Mais perto. Isso. Aí tem dois meninos que trabalham comigo em divulgação, rede social. Então, no total, dá uns 6, 7 que trabalham junto comigo. Jonathan, sobre as convocações para a seleção brasileira, como acontece? Depende do índice? Sim. Tem uma equipe que seleciona também os atletas? Tem um ranqueamento do país. No caso, vai ter convocação para um sul-americano de meia maratona. Então eles levam geralmente ou os 3 ou os 4 melhores do país. Tem convocação para o Mundial de Maratona, né? Leva os 2 ou os 3 melhores ranqueados, né, do país também. Entendeu? Então é assim que funciona. E tem limite de idade, tanto mínimo ou máximo? Ou se você está dentro do índice? Está dentro do índice. Um exemplo é um amigo, Paulo e Paula. Hoje ele tem 45 anos. E, poxa, até hoje ele corre uma maratona para 2h10, 2h11, 2h12 ali,
dependendo do treinamento dele. 45 anos, cara. Então, ele sempre tá nessas convocações junto comigo. Então, isso é de cair o queixo mesmo. E mandar um abraço aqui pro Paulo. 45 anos, quero estar igual você e o Ivanildo. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente tem vários atletas olímpicos e tal, que tem patente, né? Como que vem essa patente? Porque eu vi que você é terceiro sargento, mas Sim. você serviu ou é alguma menção honrosa que você ganha essa patente? Como que funciona? Também é escolhido a dedo, né, os melhores do país. Isso é bacana de mencionar. As forças militares têm o PAA, que é o Programa de Atleta de Alto Rendimento. Tanto o Exército, a Marinha, né, a Aeronáutica, todos têm os seus atletas militares. E todo ano eles abrem um edital, né, todos os atletas têm que ficar ligados no edital quando for aberto, se cadastra. Fazendo o cadastro, aí eles vão ver as suas pontuações no ano, os melhores ranqueamentos do ano. E graças a Deus, quando eu entrei no edital, a gente se inscreveu e tudo, eu fui um dos melhores do ano ali. Aí hoje eu estou servindo o Exército, né, como atleta militar. Ah, tá. Isso é muito bacana. E você vai estar lá no Mundial no segundo semestre, certo? Em setembro? Em setembro. Aí, esse ano, muito corrido, cara. Esse ano foi muito corrido. Mas graças a Deus, o que a gente colocou no papel, né? A gente ali meditou no que vai fazer. Aconteceu algumas coisas a mais, mas saiu dentro da previsão. Planejado, né? Do planejado. Porto Alegre a gente foi campeão, treinou para ser campeão mesmo. Depois teve a Speed Race do patrocínio da ASICS, lá em Tóquio, Japão. Fiz a minha melhor marca nos 10 km, 28 minutos e 29 segundos. Ali gostei muito, cara, gostei muito porque eu tinha 29,05 em 2019. Então de lá pra cá foi uma briga tentando abaixar esse tempo, né? Mas a cabeça tem que estar muito boa, cara, tem que estar tranquilo, não basta só treinar, né? Aí em 2024, tô focando nisso. Treino e mente. Você tem que estar com a mente muito boa. Você tem que estar com a mente muito boa para treinar. Chegar em casa, tem que dar atenção para a esposa, tem que dar atenção para os filhos. E acho que não dá, né? Então... Eu já vi algumas entrevistas suas sobre isso, a importância de treinar o físico, mas também treinar o mental, né? Como você se prepara mentalmente para as provas e para as competições, Jonatas? O meu amigo, quero mandar um abraço para ele. Hoje ele se tornou amigo. O Marcos Vitória, ele é psicanalista. Ele me acompanha desde 2018, né? Quando eu estava formando ali. Agora ele está um pouco mais presente também, justamente por causa do alto rendimento. A demanda é maior também de competições, né? Então ele conversa comigo sempre para mim estar mais tranquilo possível, né? E encarar as coisas com paciência, né? Com paciência. E ele sempre fala: você é talentoso, você treina, você é dedicado. Então, você tem que encaixar essas coisas na cabeça, porque isso vai ser natural. Porque o ruim é, a pessoa tem talento, treina fisicamente, só que a mente dela não acredita. Que ela pode, né? Que ela pode. A pior coisa é isso. E no começo, muita gente falava isso comigo: Jonathan, você tem talento, Jonathan, você é um campeão. Só que você não acredita. A partir do momento que você começa a acreditar mais do que as pessoas estão falando, aí a coisa começa a acontecer. Então é isso que a gente trabalha hoje. Ele trabalha muito. Eu tive uma última conversa com ele semana passada. Ele falou assim, ó: eu tenho tanta certeza que você vai chegar lá e vai atingir os seus objetivos mais do que você. Então, é tipo assim, ele sempre me impulsiona a acreditar mesmo, né? Que eu vou chegar lá, que eu sou capaz. É porque ele me acompanhava no começo de terça e quinta na pista. Acompanhava ali os meus trabalhos, conversava muito com o meu treinador na época, o Lafayette. Então, ele fazia um trabalho espetacular comigo, para me conhecer mais, né? Ele me impulsionou a conversar mais. Eu era muito tímido, né? Ele conseguiu extrair isso de mim para mim estar sentado, conversando mais, sabe? Se expor mais, né? Conversar mais com o público geral, porque ele falou assim, ó, você é uma vitrine, você tem que entender que você é uma vitrine e você é um atleta hoje público.
Então o público quer te ver. Então, por mais que o ser humano tenha algumas coisas, algum desembate dentro de casa, mas você tem que dar a cara para bater. Sabe? Porque hoje você tem um patrocínio, você tem que representar um clube, você representa um exército. Então, olha o que você já conquistou. Então, acredita que você é capaz mesmo, que você pode chegar lá. Então, hoje, eu acredito mesmo que eu posso chegar lá. E treina, 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 treina. Quando chega lá e não dá um resultado, é mental. Isso é mente. Pode acontecer vários outros fatores, mas a maioria das vezes é encargo psicológico, de você treinar, treinar, quando chega no dia da competição, você sofre alguma pressão, ou um dia antes, você sofre alguma pressão, já derruba todo o seu trabalho, porque você não está com a mente preparada, não está focado. Então, hoje a gente trabalha muito isso. Nós trouxemos aqui a Mayara Ramos, né, que cuida de mente de atleta, e ela falou a mesma coisa. Ela falou assim, ela era competidora, ela de patinação, falou, eu estava muito bem preparada, chegou no dia da competição, eu tive uma lesão, eu nunca tive. Eu falei, mas como? Você falou, existe até lesão psicológica, eu acho que é besteira, mas existe. Existe. Ela focou bem nesse assunto. Sim, sim, existe muito. E aí, a pior coisa é quando o atleta ele sabe que ele está bem preparado e quando chegar no dia da competição, acontece alguma coisa, ele se frustra. Aí quando ele volta a treinar, ele tá com aquela frustração ali, e aquela frustração ele não acredita mais nele, entendeu? Então isso é muito ruim. Hoje tem muitos atletas hoje no país, no cenário nacional, que é muito talentoso, só que não fazem marcas melhores porque a cabeça tem que ser mais trabalhada, tem que ser mais treinada, né? Tem que ser mais extraída. E desde a pandemia, pós-pandemia, o uso de psicólogos no meio do atletismo, acho que do esporte em geral, aumentou muito, né? E hoje eu tô sentindo na pele que o resultado, né, de você estar ali conversando com seu psicanalista, com seu psicólogo, faz muito, mas muita diferença. Acho que existia muito preconceito, né, Jonatas, no passado, né? As pessoas, Sim. a gente pegar 10 anos atrás, isso nem muito longe, 15 anos atrás, quando eu falava sobre psicólogo, não, mas eu não sou maluco, eu não sou louco, como se fosse um problema ter um psicólogo, né? E a gente teve vários atletas de alto rendimento, a Simone Biles, que quase desistiu da carreira dela, né? Tantos outros atletas que tiveram momentos de dificuldade. E eu acho que pouco a pouco, né, em todas as modalidades, no futebol é assim, ou no atletismo é assim, cada vez mais os atletas também abrindo os olhos, né, que aquilo é importante, né? É que a Simone Biles quebrou um muro muito grande, cara, porque ela é muito talentosa e o que ela fez na Olimpíadas, o povo em geral, né, que gosta de ver ela, tipo, meio que endeusou ela. Uhum. Então, ela, por mais que ela sabia que ela era muito bem competindo, só que ela também é um ser humano, entendeu? Dificuldade vem e isso é normal. E você tem que encarar isso com normalidade mesmo. Porque se você não encarar isso como uma coisa normal, você vai chegar lá com medo de decepcionar o seu público, entendeu? Só que você tem que passar para o público que você também é um ser humano. Você treina no dia a dia, né? Mas quando chega lá pode acontecer alguma coisa de errado, porque você é ser humano. Isso pode acontecer com todo mundo, como já aconteceu comigo também. Então hoje eu encaro assim também. Eu treino, mas se acontecer alguma coisa, tudo bem, tá tranquilo, volta, tenta de novo, treina de novo, entendeu? E a gente aprende mais com os erros, entendeu? E eu costumo dizer, cara, se você viver só ganhando, quando você perder, você não vai estar preparado com aquela perca, porque você só viveu ganhando. Agora, se você tá ali perdendo, bate na trave, vai de novo, bate na trave, quando ganhar, cara, aquela vitória é muito satisfatória, né? Então aí você vai aprender a ganhar e quando você perder também, você já sabe perder, entendeu? Você continua em frente, essa é a sua busca diária. E tem muitos atletas hoje que
às vezes iniciou a sua carreira com muita vitória. Quando começou a perder, não soube lidar com essa perca, entendeu? Vou parar, vou desistir, entendeu? Não tá dando mais. Treino e não sai resultado, entendeu? Por quê? Acostumou com essa sequência de ganhos, né? E quando vem a perca, não sabe perder. Jonatas, e como que é o planejamento para as corridas? Assim, você é um planejamento de acordo com o seu corpo ou é um planejamento de acordo com cada prova? Porque pô, você pega a São Silvestre, todo mundo já sabe que tem a ladeira da Brigadeiro ali no final. Toque é outro tipo de percurso. Então você tem um planejamento específico e você treina aquele, como você exercita para executar na prova depois. É um pouco das duas coisas, Tá? um planejamento, porque cada corpo reage a um treino diferente, né? É o que eu falei, às vezes eu treino para uma maratona de 210 a 240, eu vou fazer o mesmo resultado com aquela pessoa que é acostumado a treinar e se deu bem fazendo até 180 km, entendeu? Então é um pouco de duas coisas. E cada percurso tem uma forma de treinar. Se tiver muito sobe e desce, um pouco mais de trabalho de força. Se tiver uma prova mais plana, você vai demandar mais velocidade nos treinos. Então isso varia muito. Agora a São Silvestre, o percurso dela é diferente de tudo, cara. Porque você tá aqui no alto, você começa, desce, faz aquela prova, sobe e desce lá embaixo, sobe e desce, e depois que vem a Brigadeira é só subida mesmo. Você tem que subir. Na São Silvestre você tem que treinar os dois. Força, velocidade e mente. Por quê? Você tá veloz aqui na descida, vai descer muito veloz. Quando você chegar lá embaixo, que é a São Silvestre lá embaixo é assim mesmo. Ó. Do terceiro quilômetro até o quilômetro 11 para 12, é esse aclive e declive mesmo. Então é muita cabeça para você manter o seu ritmo ali, né? É praticamente 8 quilômetros mental mesmo. Você tá aqui, ó, segurando o seu ritmo. Para quando começar a subir, aí vai demandar força, que é o trabalho de força que você fez nas preparações. Eu falo força, hoje eu faço 2 vezes academia e 2 vezes trabalho de fisioterapia, que é prevenção, né? Quero até mandar um abraço aqui pro Eloy Físio, o melhor fisioterapeuta do mundo. Vou falar do mundo, senão ele puxou a orelha lá. Ele é muito bom, ele é muito bom. Ele é muito bom que ele trata, cara, hoje, em média, de 40 e vou chutar um número, uns 43 atletas da seleção brasileira. E eu falo de várias modalidades. Ele trata também jogador de futebol, lutador de boxe, surf, os meninos porque isso tudo conta. Então, 2 vezes na academia e 2 vezes fisioterapeuta, que é trabalho de tração, prevenção, que é elástico, né? Você coloca os elásticos no pé e faz força sem peso. É mais trabalho de tração mesmo. Então, a São Silvestre demanda isso. E para treinar São Silvestre, cara, as pessoas acham que não, mas o treinamento para São Silvestre é muito duro. Porque é um percurso que, ao mesmo tempo, é duro, mas você consegue fazer velocidade nesse percurso, né? Dependendo da sua preparação. Então, a preparação da São Silvestre é muito duro. Que é trabalho de velocidade, trabalho de força e trabalho mental. Então você entra na prova com um objetivo do tempo para atingir e você determina um ritmo que você vai seguir para cada trecho da prova e como você vai controlando, como você vai conseguindo executar. Boa, né? É isso aí. É isso aí? É isso aí, perfeito. No treinamento, cara, hoje eu treino com meu amigo Ivanildo, mais trabalho de segurar ritmo, né? Ah, Ivanildo, vamos fazer passagem no 1000 para 2,50 na São Silvestre. Então a gente treina muito essa passagem. Então quando você treina muito, até o barulho da sua pisada, você sabe se você está no ritmo ou não, entendeu? Até respiração, você sabe se você está no ritmo ou não. E o bom é que o trabalho de pista é 400 metros a pista. Eu mesmo já sei quantas passadas eu vou dar até o 100 metros, até o 200 metros, sabe? Até o 300 e virar uma volta.
mas isso é um trabalho a longo prazo. Você não aprende isso, né, de um ano para o outro. Eu aprendi isso com o Lafayette ainda lá atrás, quando eu comecei com ele em 2015. Então, relógio, treino muito sem ouvir, sem olhar para o relógio, né? Hoje, muita gente me pergunta, pô, Jonatas, você treina sem relógio, você é muito ritmado, sabe? Você mal olha pro relógio quando tá de relógio, mas por quê? Eu prefiro ter essa percepção corporal, né? Ritmo de passada, cadência de passada, né? Contando os passos, porque você não fica dependente do relógio. Porque tem pessoas hoje que se passou 5 segundos do tempo, planejei correr 2,55. Passei a 3 minutos no 1000, aí já começa a ficar, sabe, estressado. E isso conta muito, esse fator conta muito. Então, eu prefiro trabalhar com ritmo de passada sem olhar para o relógio. E a São Silvestre foi isso aí. É até bacana de comentar. Teve, acho que foi o canal Doidos por Corrida. Ele analisou trecho por trecho, né? Ele analisou de 5 em 5 km. Aí depois ele postou lá, corrida perfeita, né? A estratégia perfeita. Que foi isso mesmo. Eu falei assim, bom, hoje na São Silvestre, eu conversando com o Flávio, né? Que me orienta hoje em treino. Eu falei com ele, Flávio, hoje eu quero correr a São Silvestre entre 45 minutos cravado até 45 e 30 segundos. Aí ele falou assim, bom, beleza, com os treinos que você está fazendo, eu acredito que você corre até um pouco mais abaixo. Mas é isso, foca nesse ritmo, foca nesse tempo e não sai desse programa. É muito importante isso daí. Você planejar a sua estratégia antes e quando chegar um dia antes, no dia da prova, não sai do planejado, não sai. E aí é onde entra trabalho de mente, cara. A São Silvestre, por ela ser muito rápida no começo, os 3 primeiros quilômetros, que é descendo ali a Major Natanael, até chegar do lado do estádio do Pacaembu ali, os meninos correm a 2,30, 2,35 quilômetros. Então, o metabolismo vai lá em cima. O ácido lático sobe na musculatura. Não sei se jogador sente muito, que jogador dá aquele sprint, chega formiga, né? A musculatura, isso é ácido lático. Então ali, o ácido lático sobe lá em cima. Então você tem que cadenciar isso, para o ácido lático não subir na musculatura, e você conseguir manter o seu ritmo no meio da prova, para no final você usar a sua força. Só que é o seguinte, você tá descendo, você vê os atletas tudo indo na sua frente, e vai indo, e vai indo, Tô e vai ficando, indo. tô ficando. Eu tô ficando, e você na sua mente, poxa, e agora? Eu vou ou não vou? Eu fico, e agora? O que eu faço? Segue o plano, né? Esse é o detalhe, segue o plano. Porque se você tá encaixadinho no seu plano, no seu ritmo, no seu tempo, no final da prova, vai dar bom, que é o tempo que você planejou. A diferença é, sai muito forte, no meio da prova quebra, e na subida da Brigadeiro não tem força mais para subir. É onde eu venho pegando todo mundo. E foi o que aconteceu. Fiquei ali atrás, desci os 3 primeiros quilômetros. Poxa, o pessoal abriu uns 400 metros na minha Aquele frente. monte de queniano lá na frente. Aquele monte de queniano lá na frente. Eu e minha cabeça aqui, ó. Estamos no ritmo, é isso aí. Vambora. A gente já foi. Quando chegou no 10º quilômetro, eu comecei a pegar o 8º, comecei a pegar o 7º, comecei a pegar o 6º, comecei a pegar o 5º. E aí, quando começou a subir a Brigadeiro, que a Brigadeiro, ela é ali no começo acho que do 33º quilômetro para cima, que a Brigadeiro é 1,5 km subindo, depois Paulista, 500 metros. Eu subi ali a Brigadeiro e eu não sabia que eu estava no pódio. Subiu eu e o 5º, né? E o 5º veio junto Aí comigo. você não sabe muito bem, você não sabia que posição que você Eu estava não ali. sabia porque essa estratégia aí é muito cabeça, cara. Porque se você deixa o pelotão embora, você não consegue mais fazer conta. É só você e você na corrida, né? Eu sempre falo, bom, quando eu tô na corrida, cara, eu gosto de concentrar como se
só eu tivesse na corrida. Não tem mais ninguém. Não existe adversário. O adversário é só você e você. mesmo. Entendeu? Então, eu fiquei ali. Então, eu esqueci conta, esqueci tudo. Ritmo, cabeça. Ritmo, cabeça. E foi indo. Quando entrou ali a Brigadeiro, tava eu e o quinto, né? Aí, eu olhei pra ele assim, ele respirou mais fundo. Eu vi que ele tava muito cansado, que ele fez muita força no começo. Quando começou a subir a Brigadeiro, aí as pessoas falam assim, pô, Jonathan, você atacou bonito ali na Brigadeiro. Eu não ataquei, eu só continuei no ritmo. Ele que estava cansado, naturalmente, Você Diminuiu. terminou quase um minuto na frente Foi. dele no final. Você fez 45 e 42, você me lembra? 45 e 32. 32. Isso, 45 e 32. Você ficou só 6 segundos atrás É. do terceiro, né? Isso. Ficou coladinho. Coladinho. E por quê? Eu cheguei com muita força. Aí foi natural eu ir me aproximando mesmo dos primeiros, né? Aí eu fui subindo, aí cheguei no final lá Quando eu entrei na Paulista, eu já entrei sprintando, né? Eu vi que os primeiros estavam muito perto. E esse é o fator diferencial da São Silvestre, né? E os pessoal fala assim, pô, Jonathan, você não dá dica, você não fala isso, você não faz aquilo, acho que você não é igual aos outros atletas. Eu falei assim, cara, não tem receita de bolo, é fazer o feijão com arroz bem feito. E a São Silvestre é isso. Força, velocidade e mente, né? E graças a Deus que em 2023 eu fui o sexto, em 2024 eu fui o quarto. Esse ano eu quero ser o primeiro ou o segundo, entendeu? Porque o caminho já está traçado. E o que eu falei isso acho que em alguma entrevista. O que eu errei em 2023, eu acertei em 2024. E o que eu acertei em 2023, eu mantive em 2024. Então a gente está no caminho e é isso que eu vou fazer. O que eu acertei em 2024, eu vou manter para 2025 e eu vou trabalhar mais aonde eu errei em 2024 para não errar. Aonde vai entrar? Primeiro, segundo ali, né? Mas primeirão, vamos Brasil. Vamos lá, vamos buscar. E a gente vê muito os africanos correndo em grupo nas provas. Aquilo é parte da estratégia deles, a gente utiliza isso aqui no Brasil também. Se não utiliza, por quê? Olha, não é que é assim, entre aspas, é parte da estratégia, mas é mais como eles treinam mesmo, né? Eu passei um período no Quênia, em 2023, para correr o Mundial de Maratona lá em Budapeste. Eu passei um período lá, se eu não me engano, foi no meio do ano para agosto ali, de julho para agosto. Eu treinei muito num grupo bem grande, tinha entre 25 a 30 atletas de alto rendimento mesmo, e eles treinam muito isso, cara, em grupo, né? Eles treinam forte, eles fazem velocidade, eles fazem volume alto, e essa energia de treinar no grupo, eu acredito que é o que faz a diferença para eles. Pode ver que quando eles correm sozinho, né, é mais fácil ganhar deles. Agora, quando vem 2, 3, 4, é mais difícil, porque eles acostumou a treinar assim. E foi o que eu percebi lá. A magia de estar no grupo é bem mais, sabe, satisfatória do que você estar sozinho. Às vezes eu acordava lá, né? Tô lembrando aqui algumas coisas que eu passei lá. Acordava meio cansado, desanimado. Tinha horário para chegar lá no local, 6 horas da manhã, escuro ainda, né? Muito frio. Tava desanimadão e tudo, mas quando você via aquela galera, cara, aquilo te contagiava de uma tal maneira. E você via que não era só eu que tava cansado, às vezes tinha 1, 2, 3, mas tinha outra galera que tava motivado. Então você ia sendo levado por aquela galera que tava motivado. Quando você saía para treinar, passava 5 km, passava 10 km, passava 15, 20. Às vezes a gente fazia longo de 30. Quando terminava, eu terminei muito bem, cara. Comecei desanimadão, mas eu terminei muito bem. Mas por quê? Foi o grupo que foi te puxando. E o bacana mesmo, que quando você tá no grupo ali, aí você vai perdendo contato, o grupo vem e te abraça de novo.
para você correr encaixado mesmo, para você ir junto. Então eles fazem isso, a corrida, o tempo inteiro. E na São Silvestre, por isso que a hegemonia do Quênia hoje vem desde 2011, né? Vem muito atleta africano e eles conseguem fazer isso, correr em grupo. Ele simplesmente executa o que treina. Chega na competição, ele está ali em grupo. No final da prova, aí eles vão decidir, né? Quem tiver bem ali no momento, É o que vai ao levar, sprint. entendeu? Mas antes do final da prova ali, uns metros final ali, uns 500 metros, estão em grupo. Tá tudo se ajudando, cara. Entendeu? Então, eu também aprendi a correr assim com eles em outros países também, né? E quando chega na São Silvestre também é legal os brasileiros começarem a correr em grupo, né? Eu sei que cada um treina de uma forma, de um jeito, né? Porque é aquela questão do corpo, né? Cada um se sente melhor com um tipo de treino. Mas em competição é legal a gente se ajudar, principalmente numa competição internacional igual a São Silvestre, né? Porque eu vou querer ser campeão, mas se não for eu, vou ficar muito feliz que seja um brasileiro, né, ganhando também. Então, essa estratégia de correr em grupo, a gente temos que começar a fazer mais também. Deixar um pouco o ego de lado, deixar um pouco o eu de lado, sabe? Deixar um pouco de vários fatores externos de lado e começar a pensar num todo. Que aí eu acho que quando você começar a pensar como equipe, como grupo mesmo, os resultados começam a sair. Muito bom, muito legal. Tem uma curiosidade. Você consegue competir com o mesmo tênis, duas competições ou é um tênis por competição? Olha, os tênis hoje de alta performance, eles duram muito pouco. Até pela demanda de tirar muito o peso dele, né? Os materiais deles hoje são muito levinhos, então naturalmente que ele vai desgastar mais rápido, né? Então hoje um tênis de alto rendimento hoje dura em torno de 100 quilômetros. Vamos colocar 100 quilômetros estourando mesmo. Depois tem que colocar outro. Mas eu falo 100 quilômetros só em competição. Vamos dizer, corri 2 maratonas com um, praticamente já tem que liberar ele. Vem outro novo. Porque é muito risco de lesão. Entendeu? Agora tem os outros modelos que é mais para rodagem mesmo. Aí aguenta mais porrada. Mas um número aí geral é que o tênis ele dura entre 300 a 400 quilômetros. Não os de performance, de treino mesmo. De treino. Agora os de performance mesmo, que é esses bem levinho, que é uns tênis mais caros, aí sim. Ou seja, no máximo 3 competições. Cada uma semana e meia você está tendo que trocar um tênis. Então você usa um para treinar e você outro para competir. Outro para competir. Para competir sempre o mais leve. O mais leve. Quando você pega o mais leve, você treina uma vez com ele para ele moldar a forma do seu pé. Depois você deixa ele e vai treinar com outro. Aí você pega ele só no dia da competição. Fez uma maratona, ele já está com 42 quilômetros. Quando você pegou ele de novo para fazer maratona, ele já está com 84 quilômetros. Aí é hora de encostar ele e vem outro novo. É assim que funciona. Não dá para retificar, né? Já era. Alinhamento, balanceamento, recorchutagem. Cambagem. E onde vai ser o Mundial agora no segundo semestre? Vai ser Japão, Tóquio. Japão, Tóquio. O bacana é que, poxa, fiquei muito familiarizado lá em Tóquio. Era o mesmo... Você fez meia, né? Fiz um 10 quilômetros. Fez 10 quilômetros. É que o percurso de Tóquio também, a maratona, não sei se vai ser o mesmo percurso, é muito plano, né? Maratona de Tóquio. Se for, vai ser muito bacana para correr. E eu tô querendo correr mesmo Tóquio para fazer a minha melhor marca, né? E quem sabe começar ali a atacar as melhores marcas do Brasil. Em Tóquio. Olimpíadas. É possível? É um sonho? Existe a possibilidade? Olimpíadas é sonho, é possível e existe muita possibilidade, né? A gente fala de ciclo olímpico, por isso que a Olimpíadas é de 4 em 4 anos. Você tem 4 anos para se preparar, porque Olimpíadas são os melhores do mundo, né? E eu já estou me preparando para Olimpíadas com essas maratonas. É você treinar e o seu corpo acostumar mesmo com a velocidade, acostumar mesmo com os ritmos mais baixos,
até você começar a atingir o índice olímpico. Faltando ali 2 anos, né, você já tem que estar próximo do índice olímpico, para você trabalhar ali com paciência, com cautela, correndo poucas provas, só as provas mesmo específicas, para você trabalhar em cima dessas provas o projeto olímpico. Porque o projeto olímpico ele começa mesmo 3 anos antes, vamos dizer assim. 2 anos antes você já tem que estar quase dentro desse índice, né? Faltando pouco ali. E a partir do ano que vem, é isso aí, a gente vai refinar mais, né, esse plano de competição, não competir muitas competições para você não ficar tão cansado. No máximo 2 maratonas bem feitas no ano, porque tem atleta que corre 4, 5, entendeu? O ciclo de treinamento para maratona é muito puxado. Um ciclo mesmo inteiro de maratona é 4 meses. É muito duro. Imagina você 4 meses fazendo esses volumes de 180, 210, toda semana fazendo isso. Então o corpo, você castiga muito o corpo. Então, no máximo 2 maratonas no ano. O ano que vem eu vou fazer isso. E só as provas mesmo do patrocínio, tá muito bem feito. E essas provas, a maratona, são provas oficiais que vai te qualificar para ir atingindo o tempo ou o índice para os Jogos Olímpicos. Qual que é o índice do tempo? Hoje o índice está 2 horas, 6 minutos e 30 segundos. Então eles puxou muito bem. Então nesse Mundial agora, eu pretendo correr entre 2:08 ali, 2:07:30, né? Para ficar perto desse índice olímpico. Aí virando um ano, a gente começa a treinar para atingir mesmo esse índice olímpico. Agora quem atingir já entra automaticamente ou tem um período? Tem um período. Tem um período. Geralmente eles abrem a janela ali para maratona, é estendido um pouco mais. Geralmente é 2 anos, 1 ano e 8 meses. Essa a partir do ano que vem, ele 26, que é a Olimpíada 28 agora, 28. né? 28. Então ano que vem... Ano que vem já é projeto olímpico mesmo, total, focado no índice mesmo. Se não conseguir o índice, a gente está próximo ali de pontuação também, porque tem 2 maneiras de ir para Olimpíadas, né? Ou índice ou pontuação. E fugiu o nome agora. Qual foi aquele maratonista que o torcedor agarrou? Pego pelo padre e tudo. Isso. É o Vanderlei Vanderlei Cordeiro. Cordeiro. Vanderlei Cordeiro. O Vanderlei Cordeiro é espetacular. Não só o Vanderlei, é muitos caras que me inspiram. E eu gosto de ver eles correndo, né? Puxo no YouTube, principalmente fazendo um trabalho de visualização. Vanderlei, Marilson, Ronaldo da Costa, Zé João, entendeu? Emerson Izerbey. Então, esses brasileiros, cara, que foi tipo assim, eles treinaram mesmo ao fio da espada para competir com os melhores do mundo. Então, a minha visualização é essa. É pegar esse grupo aí, né, e ver mesmo a dedicação deles, né, a rotina de treino, e levar isso para mim e colocar em prática também. Você tá no caminho, pô. E tem que ficar promessa, tem que voltar aqui depois no ciclo olímpico também, cara. Fazer uma questão de trazer aqui, ó, acordado. Tá fechado. Na verdade tem antes. O primeiro retorno é como campeão da São Silvestre. Boa. Como campeão do nosso primeiro desafio aqui, o retorno como campeão da São Silvestre em janeiro de 26. 26. Depois tem já no ciclo olímpico, quando eu conseguir a marca como preparação. Tá firmado o acordo aí. Tá firmado o acordo. Então foi muito legal. O ano. A Olimpíada foi 24, 24, né? O ano passado foi legal que a gente. Pô, você acaba trazendo gente do futebol e tudo mais, mas a gente fez acho que foi quase 2 meses o ano passado, antes das Olimpíadas ali. Pô, ver a galera da canoagem, ver a Nata Canoa. Foi muito bacana. Assim, galera do rugby. Foi muito legal. Tipo, a gente gravar aqui, tipo, 2 meses antes das Olimpíadas, depois ver a pessoa competindo lá nas Olimpíadas, foi legal demais, assim, sabe? E mandando mensagem, pô, boa sorte na prova hoje e tal, vai dar tudo certo. Porque assim, né, a gente acha que assim, né, puta, chegar numa Olimpíada não é fácil, é difícil pra caramba. Você trazer uma medalha é muito melhor. Meu Deus. Imagina. E o brasileiro tem uma mania muito, ele quer que você seja campeão. Mas ele não sabe o que você treinou pra você chegar lá, pra você pegar seu índice, né? Você tá lá, você tem a obrigação de trazer medalha. A gente pega um cara da marcha atlética aí que ninguém conhecia ele. O Caio Bonfim,
ele ficou no mesmo quarto que eu nos Jogos Olímpicos, né? No Pan-Americano, Jogos Você Pan-Americanos. já tá visualizando já. Você vê, mas é isso aí. Mentalizar. Exatamente. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o Caio mesmo, dele se tornar amigo e tudo. Poxa, ele é um cara espetacular, cara. Humilde, focado, dedicado, sabe? Disciplinado. Então, o resultado não é da noite por dia. Só que eu entendo também o lado do público, da torcida que tá torcendo aqui. O meu pai, cara, quando eu tô correndo, eu tô ali num ritmo insano, e o meu pai, vamos pra frente, fica do outro lado da televisão, vamos, tá chegando isso que aquilo. Mas a preparação, né, para Olimpíadas, ela é muito longa, ela é muito árdua. E às vezes as pessoas não vê você nesses bastidores, você tendo essa preparação, entendeu? Quando você chega lá, é onde todo mundo vai te ver. Ah, tem um brasileiro lá, o Jonatas, tem que ser campeão, entendeu? Mas se eles parassem para pensar um pouco como foi brigado, como foi lutado para chegar ali, porque só de estar ali, você já está entre os melhores do mundo, você já é um campeão. Já é um campeão. Entendeu? Só que não é uma forma assim, acho que é a cultura mesmo nossa, né? De conhecer o atleta a partir dali, da competição, entendeu? Tem que começar a conhecer o atleta antes da competição, né? Meses antes da competição, acompanhar junto, entendeu? E é por isso que eu estou fazendo muito esse trabalho aqui de podcast, divulgar mesmo, porque é isso que a gente tem que fazer, né? E não é um jeito assim maldoso deles, não. É uma forma de nós atletas cultural, também, né? cultural, isso. Da gente também começar a mostrar mais, né? As nossas disciplinas, as dedicações diárias, como a luta sabe? Quando você chegar lá, né? As coisas vão acontecer natural, e eu acredito que os torcedores, o país, vai te abraçar de uma forma diferente também, entendeu? Hoje você tem ajuda das redes sociais, né? Tem muita gente gravando seu treino, meu dia, então tá muito mais fácil, né? Porque se o Caio não tivesse ganho nada, ninguém ia saber quem era o Caio. Exatamente. Então é isso. Então hoje as redes sociais estão ajudando muito para isso, né? Então pode ver, hoje o carinho das pessoas aumentou muito com os atletas de alto rendimento, entendeu? Por quê? Porque vê mesmo a busca diária, né? E eu aconselho os atletas mesmo, né? A mostrar mais, né? Os seus treinos, as suas buscas, porque todo mundo quer ver isso. Hoje eu recebo muitas mensagens, né? Pelo Instagram, pelo WhatsApp, aqueles que têm meu contato. Jonatas, você é inspiração, cara, é isso aí. Continua mostrando mais os seus trabalhos, entendeu? Muitos falam assim, pô, Jonatas, essa coisa, depois que eu vi, cara, você falando na São Silvestre lá, essa questão de mente, eu comecei a focar na minha mente. Eu sei que talvez você não vai nem ver essa mensagem, que eu sei que seu dia é corrido. Muito obrigado, cara. Foquei na minha mente, consegui o meu resultado. Entendeu? Isso é muito bacana. E a gente tem que passar mesmo isso pra galera geral. Aí você vê que você sente um abraço diferente, né, do público. Isso é bacana. Já estamos caminhando aqui para nossa reta final já. O papo passa rápido, né, Tonico? Como ele falou que ele gosta de futebol, no Resenha dos Crias, quem passa aqui, tem que montar sua seleção de futebol. Eita! Sua seleção de todos os tempos? Ou do Corinthians? Que ele falou que é corintiano. Sua seleção de todos os tempos. Se você quiser pegar uma boquinha e jogar, você pode entrar, você não vai ficar de técnico. Do goleiro ao ao atacante. Eu vou pegar o time inteiro, que eu gostei muito do Corinthians quando ganhou o Mundial, cara, no Rio de Janeiro ali. Sabe, aquela leva ali do Edilson, Marcelinho, Ricardinho, sabe, Vampeta, Amaral, Dida no gol. Cara, ali foi espetacular. 2000? 2000, essa é a seleção dele, não posso dar palpite. Escolheu a seleção dele, escolheu a seleção. Porque ali o Edilson dando aquela caneta ali, ó, no jogador do Real Madrid ali, batendo pro gol ali, foi espetacular, pô. Carimbé? Carimbé. A caneta no Carimbé. Carimbé. Isso. Então tá aí, seleção do Jonatas, a seleção do Corinthians, que era uma seleção. Exatamente. Que era uma seleção em 2000 e ganhou tudo.
Jonatas, prazer enorme, cara. Agradecer muito sua Agradeço. participação e seu tempo. Muito obrigado, Sua Jonathan. esposa também que esteve aqui nos acompanhando hoje, aqui no estúdio. Desejar muita sorte para você aí durante o segundo semestre, em toda a preparação mundial, São Silvestre. Estaremos aí na torcida e já fica a promessa aí. Janeirão 26 de volta. Com aquela medalha no Com aquela peito. medalhona bonita. E se não tiver medalhona, tá convidado para vir Convidado também, também. porque valeu todo o esforço, que a gente sabe que a luta é contínua e diária. Boa, valeu. Eu que agradeço estar aqui, né, participando com vocês, né, e passando um pouco da minha história de vida, das minhas experiências, né. Eu gosto sempre de contar para ajudar, né, porque quando a gente morrer, a gente tem que deixar o nosso legado e deixar mesmo o que a gente aprendeu para outras pessoas vir, né, e fazer aquilo que você aprendeu, colocar em prática e ajudar outras pessoas. Então, para mim é uma honra enorme estar aqui. Agradeço os meus patrocinadores, que também sem favor. eles, né, eu não... ASICS Brasil, Eloy Físio, Dr. Rubens da Olimpo, o Exército Brasil, Praia Clube, então Z2, né, maratona, cara, precisa muito de suplementação, então a equipe da Z2 está me ajudando muito nisso. Muito obrigado, agradeço vocês de coração e agradeço vocês também, que Deus abençoe o caminho de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Jonatas. Valeu, galera. Até a próxima. Obrigado. Valeu.